Eu disse aqui, vou repetir, a gente está falando sobre idolatria tem meses. E ainda tem pessoas que depois de tudo que ouviram, continuam praticando idolatria. Continuam carregando seus objetos de idolatria. Continuam carregando ideias idólatras. Gente, por que isso? Bom, na verdade a Bíblia Sagrada ensinou para nós no domingo passado por quê. Quem lembra o porquê? Nós falamos aqui quase 1h30 domingo passado. Por que as pessoas continuam, muitos continuam praticando aquilo que não agrada a Deus? Por quê? Quem lembra por quê? Porque o coração dela está o quê? Endurecido. Está lá em Efésios 4:18, ó. A mente deles está mergulhada onde? Na escuridão. Andam como? Sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Pois são o quê? São ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? Que não tem conhecimento da verdade. Então ela continua fazendo aquilo que não agrada a Deus porque ela não tem conhecimento. Mas a pergunta é, por que ela não tem conhecimento? Porque ela não procura, ela não busca. Ela não se esforça para aprender. Aí tem aqueles que até vêm aprender, vêm ao culto, mas eles endureceram o quê? O coração para Jesus. Então, você pode abrir a Bíblia, você pode mostrar na Bíblia, você pode falar para ela, mas o coração dela está o quê? Está endurecido, está fechado, não entra nada. Não entra. Não tem como haver mudança. Não tem. Pega uma pedra. Pegue uma pedra, e você quer fazer daquela pedra uma estátua. O que você vai ter que fazer? E o que é esculpir? Vai ter que quebrar. Senão você nunca vai fazer uma estátua daquela pedra. E aquela pedra em si, você olha para ela e não dá valor nenhum, não vale nada. Não tem uma forma. Mas se você transforma ela numa estátua, ela tem valor. Ela passa a ser algo precioso. Assim é a nossa vida, um coração endurecido. Ele não tem valor nenhum. A vida não vai ter valor nenhum. Mas se esse coração for quebrantado, então a nossa vida começa a ter valor. Por que começa a ter valor? Porque um coração quebrantado é um coração que recebe a palavra de Deus. E a palavra de Deus traz vida. A palavra de Deus restaura. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus levanta. Mas não tem como entrar enquanto o coração é endurecido. Nós falamos disso aqui durante meses. E a Bíblia vai dizer para nós, desde o Antigo Testamento, desde lá de trás, que muitas pessoas que tiveram a oportunidade de quê? De quê? De quê? De ouvir a palavra de Deus, eles não quiseram o quê? Praticar. Porque o coração deles estava o quê? Endurecido. Você acha que Deus sempre quis o bem para as pessoas? O que você acha? Sempre. E Ele fala para ajudar? Sim. Só que muitos não querem praticar. Isso no Antigo Testamento, isso no Novo Testamento, isso hoje. Isso hoje. Quem lembra da história do Egito, que Deus tira o povo de lá? Quem lembra? Lembra?
quem que Deus mandou no Egito para tirar o povo? Quem? Moisés. Moisés pode ser chamado de anjo. Que é isso, bispo Paulo? Você sabe o que significa a palavra anjo? Mensageiro. Isso é um anjo. Por isso que lá em Apocalipse, quando você abre a Bíblia, está escrito: ao anjo da igreja escreve. Quem é o anjo da igreja? O pastor. Porque o pastor, ele faz o papel de quê? Mensageiro. Aquele que leva a palavra do Senhor. Então Moisés pode ser chamado de anjo. E Moisés foi enviado aonde, pessoal? Aonde que Moisés foi enviado? No Egito. Quem estava no Egito? O povo de Israel. E como que era a vida do povo no Egito? Escravizado, terrível, sofrida. Aí Deus fala com Moisés assim: você vai lá no Egito e você vai tirar o meu povo de lá. Você vai anunciar para eles a minha mensagem. A mensagem da salvação, a mensagem do socorro. Diga para eles que eu vou levar eles para onde? Para uma terra boa. Terra que mana leite e mel. Então aonde é que Deus queria o povo? Na terra boa. O que é que Deus queria para o povo? O melhor. Mas qual que era a função de Moisés? Isso é muito importante você entender. Qual que era a função de Moisés? É isso. A função de Moisés era levar a mensagem. Às vezes a gente lê a Bíblia e entende tudo errado. A gente fala assim: Moisés guiava o povo no deserto. Moisés nunca guiou o povo no deserto. Aonde você viu isso? Ah, eu li isso. Aonde? Moisés não guiava. Para com isso. Para com ideias tortas. A Bíblia fala que de dia tinha uma coluna de nuvem que guiava o povo pelo deserto. E de noite tinha uma coluna de fogo que guiava o povo no deserto. Então quem guiava o povo no deserto? Deus. Era Deus que guiava. Bispo Paulo, e o que o Moisés estava fazendo ali? Moisés era o mensageiro. A função de Moisés era dizer para o povo qual era a palavra de quem? De Deus. E qual era a função do povo? Qual era a função do povo? Ouvir e o quê? Praticar. Eu disse para você que evangelho significa o quê? O quê, minha filha? Mudança. É isso mesmo. Evangelho significa mudança. Só que quem ouve e não pratica, não teve mudança. Está enganando a si mesmo. Então Moisés foi. Moisés pregou a palavra do Senhor. Moisés disse: deve agir assim. Deus quer que a gente faça isso. Quem lembra lá dos mandamentos sagrados? Êxodo 20, quem lembra? Quem lembra? Lembra? Qual foi o primeiro mandamento que Moisés transmitiu para o povo, que Deus ensinou? Qual foi o primeiro? O primeiro de todos. Qual foi? Êxodo 20, versículo 2. Qual foi? Fala mais alto, está na tela e você pode abrir na Bíblia. Qual foi? Eu sou o Senhor, seu Deus. Seu Deus. Que o libertou da onde? Da terra do Egito, onde você era o quê? Escravo. Aí ele continua. O que ele continua dizendo? O que ele continua dizendo? Não
não tenha o que, pessoal? Outros deuses além de mim. Quantos deuses o povo de Israel deveria ter? Um. Único. Único. O Criador do universo, que fez os céus e a terra. Isso aqui Moisés era o que mesmo? O mensageiro, o anjo. E ele está transmitindo o recado de quem? De Deus. Certo? Qual era a função do povo? Ouvir e o quê? E praticar. Era isso? Aí o que Moisés continua dizendo ali? Qual era a mensagem de Deus? O que ele continua dizendo? Lê para mim vocês, vai. Lê de novo, vai. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem. O que é um ídolo? Ídolo tem a ver com um objeto, um tipo de coisa, aonde a pessoa deposita fé, crença. E imagem tem a ver com o quê? Aparência. Que são aquelas coisas esculpidas com formas de rostos, de corpos. Então olha o recado de Deus, presta atenção. Não faça para si espécie alguma de ídolo, ou o quê? Ou imagem, de qualquer coisa. Qualquer coisa. Não tem exceção. Que exista onde? Exista onde? No céu. Então quer dizer que se eu tiver um objeto, que eu deposito algum tipo de crença nele, porque ele representa algo que está no céu, eu já estou deixando de praticar o que Deus ensinou. Então nem lá do céu, nem da onde? Da terra, qualquer coisa aqui entre nós aqui, ó, do nosso dia a dia. E nem que exista onde? No mar. Moisés deu esse recado para o povo, dentre vários outros. Qual era a função do povo? Ouvir e o quê? Porque se não faz, eles estão enganando a si mesmos. Agora o irmão citou, olha que forte que eu vou dizer, hein? O irmão citou, bem citado, o que acontece lá dentro da instituição católica. Mas e quantas coisas estão acontecendo dentro? Ostensório? E quantas coisas estão acontecendo dentro das instituições que se dizem evangélicas, distribuindo objetos, amuletos, coisinhas para as pessoas? Mas o que eu quero despertar em vocês? Não vamos olhar para fora, vamos olhar para dentro. Dentro da nossa crença, que dizemos ser evangélicos, será que não está acontecendo isso também? Às vezes o modelo é diferente, o formato é diferente, mas é um objeto de idolatria, é um ídolo, é um amuleto, é uma imagem. É aí que vem o engano, é isso que a gente precisa se libertar. Deus disse, quer falar com ele? Faça o quê? Dobra o seu joelho e ore. Você não precisa andar com nenhum tipo de amuleto, de objeto. Isso aqui vai ser bênção no meu dia. Mentira, isso vai ser maldição no seu dia. Sabe o que é que vai ser bênção no seu dia? Ande com o nome de quem? De Jesus.
Aí vai ser bênção no seu dia. É isso que a Bíblia ensina. Só que o ser humano, ele tem uma dificuldade de dizer, sim, Deus está certo, e a partir de agora eu vou fazer o que Deus está ensinando. E isso em tudo na vida, em tudo. Eu estou batendo muito aqui na questão da idolatria, porque tem sido o nosso aprendizado nos últimos cultos. Mas eu poderia estar falando de tantas coisas, que Deus vai lá e mostra, isso está errado. Vou dar um exemplo. João capítulo 8, versículo 44. Não coloca na tela ainda. O que diz em João 8, 44? Espera aí, não olha na Bíblia. Eu quero que você me diga, sem olhar na Bíblia, o que diz em João 8, 44? Hã? Está vendo o problema? Você não sabe o que está em João 8, 44. Aí você continua fazendo aquilo que Deus condenou em João 8, 44. Mas você já ouviu. Mas pelo fato de não ter praticado, você continua fazendo. Porque só se torna hábito na minha vida o que eu pratico. Quer ver o que está escrito em João 8, 44? Coloca na tela agora. Lê lá. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi o quê? Assassino desde o princípio. Sempre odiou o quê? A verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele o quê? Mente, age de acordo com o seu caráter, pois é o quê? Ele é o quê? O diabo é o quê? Mentiroso. E o quê? O diabo é o pai do quê? Então quem anda com a mentira é filho de quem? É isso que eu quero despertar em vocês. Se eu olho para isso aqui, palavra de Deus, está aí na sua Bíblia também. E eu falo, rapaz, então quer dizer que o diabo é o pai da mentira? Então eu decido hoje, nunca mais fazer o quê? Mentir. Evangelho é mudança. Eu decido hoje nunca mais mentir. Então aí houve uma mudança. Mas aí a pessoa fala assim, eu creio que é a palavra de Deus, mas uma mentirinha assim de vez em quando, assim, que não vai prejudicar ninguém, não tem problema. Lembra da água morna? Lembra do talvez? Lembra do mais ou menos? Lembra do... É isso, gente. Isso é palavra de Deus. Por isso que o que Deus quer de nós é essa posição. O que eu quero para mim? Eu quero Jesus? Eu quero ser amigo dele? Então o que ele me ensina? Ele está me ensinando isso aqui? Opa! Então é assim que eu vou agir. É assim que eu vou fazer. Então Moisés, vamos voltar lá no Egito. Moisés falou para o povo lá as palavras de Deus, entregou a mensagem. Quem era o Deus deles? Deveria ser o Senhor, o único. Deveria ter algum objeto, alguma idolatria, alguma coisa desse tipo? Não, né? Correto? Aí o povo sai do Egito, presta atenção, muito importante para você entender. Sai do Egito, Deus já tinha bombardeado o Egito com as pragas, lembra das pragas do Egito? Aí depois o povo passa no meio do Mar Vermelho, um grande milagre. Aí o povo vai pelo deserto e chega no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus fala assim para Moisés: Moisés, sobe que eu vou te falar aí algumas coisas que você vai falar também para quem? Para o povo, ok? Moisés era o anjo. Anjo sobe,
Anjo desce, mensageiro. Ele recebe a mensagem de Deus, ele traz a mensagem de Deus, correto? Moisés sobe. Agora vai comigo lá no Êxodo 32. Vamos ver um negócio aí. Para nós agora, Êxodo 32. O que está escrito? Quando o povo viu, Êxodo 32, versículo 1. Quando o povo viu que Moisés o quê? Demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse, o que eles disseram? Toma providência, Arão. Faça para nós o quê? Faça para nós o quê? Deuses que nos guiem. Mas peraí, eles já não tinham ouvido? Que não deveriam ter nenhum tipo de quê? De objeto, de ídolo, de nada disso? Tinha ou não tinha? Mas eu pergunto para você, eles estavam praticando o que ouviram? Não houve mudança. O coração deles era o quê? Endurecido. Eles ouviram, mas continuavam pensando da mesma maneira. Aí não tem como. Aí é o mais ou menos. Você veio aqui nessa noite. Sabe o que é mais importante de tudo aqui? Você não sair pensando da mesma maneira que você chegou. Isso é o mais importante de tudo. É você sair daqui pensando em tomar decisões na sua vida que agradem a quem? A Deus. Olha o que disseram para Arão: faça para nós deuses que nos guiem. Olha como é que eles disseram: olha, não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Um qualquer. Eles estão se referindo a Moisés como se Moisés fosse um qualquer. Mas você quer ver a semelhança? Quantas vezes a pessoa vem no culto, escuta o pastor pregando a palavra de quem? De Deus, e ela sai, que esse pastor falou aí, eu não concordo, não. Ela discorda. Ela não vai, ela não reflete na palavra de Deus, porque se o pastor, ele está falando de si mesmo, eu acho, eu penso, eu quero, eu digo, você deveria discordar mesmo, porque ele é um homem. Agora, se ele está mostrando para você tudo na Bíblia Sagrada, quem está falando não é ele, quem está falando é Deus. Então, quando a pessoa se desfaz dele, está se desfazendo, na verdade, de Deus. Quando o povo se desfez de Moisés aqui, estava se desfazendo de Deus, do próprio Deus. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Versículo 2. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram para quem? Para Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu, trabalhou nele, dando-lhe a forma de quê? Olha a imagem aí. Então, errou, porque tinha um coração que ouviu, mas não praticou, fraquejou. Mas é isso que Deus está falando conosco aqui hoje. Quantos de nós temos feito a mesma coisa? E fez lá o bezerro. Sabe por que fizeram o bezerro? Porque lá no Egito, um dos deuses principais do Egito era a figura de um touro. Lá no Egito, do faraó, porque simbolizava a força que abria o caminho. O que eles estavam querendo? Um Deus que fizesse o quê? Abrisse o caminho para eles no deserto. Então eles pensaram: vamos fazer um Deus igual aquele lá do
Egito. Quer dizer que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Tem muitas pessoas que saem do mundo e vêm para a igreja, mas o mundo continua dentro delas. Por isso que eu vou repetir, evangelho é o quê? É mudança. Se eu sair do Egito, o Egito tem que sair de mim também. Se eu tomei uma decisão de viver pela palavra de Deus, então eu vou viver pela palavra de Deus. Eu vou ter humildade. Humildade. De chegar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Se eu não estou entendendo algo na minha vida, se eu vi algo na Bíblia, ou eu entendo que algo não está correto diante de Deus, eu vou ter humildade de chegar no pastor e falar: pastor, está acontecendo isso, isso, isso. O que a Bíblia diz a respeito disso? O que Deus diz a respeito disso? E o pastor vai dizer: olha, fulano, ciclano, Deus diz sobre esse assunto isso, isso, isso e isso. E se eu quero praticar o que Deus disse, o que eu ouvi, o que eu vou dizer para o pastor? Tá certo, pastor, eu já sei o que eu devo o quê? Fazer. Isso é a pessoa que já quebrantou o quê? O coração. Essa daí está pronta para praticar o que Deus ensinou. Esse daí realmente quer se tornar amigo de quem? De Jesus. Decidiu, é sim. Esse disse sim. Gente, isso é forte demais, pessoal. Evangelho é mudança. É mudança. Quer ver se alguém realmente é amigo de Jesus? Veja se houve mudança. Não é melhora. Evangelho não é melhora. Te enganaram quando disseram isso. Nossa, fulano foi para a igreja, melhorou tanto. Melhorou? Foi! Que bom! Isso significa que ele ainda não é um evangélico. Está no caminho. Pode ser que chegue, pode ser que não chegue. Agora, até dizer que está no caminho é complicado. Até dizer que está no caminho é complicado. Olha a pergunta que eu vou te fazer, sem olhar na Bíblia. Sem olhar na Bíblia. Do dia que Paulo ouviu Jesus falar com ele, até o dia que ele foi batizado nas águas, quantos anos se passaram? Quantos anos se passaram? O Paulo, grande evangelista, Saulo de Tarso, do dia que ele ouviu Jesus falar com ele, até o dia que ele foi batizado, quantos anos se passaram? Quantos anos se passaram? Ninguém sabe me responder. Esse é o problema. Está faltando o quê? Bíblia. Se você não sabe o que Deus ensina, como é que você vai praticar? Aí vai vir as justificativas. Lembra o meio do caminho? Hã? E aí, ninguém? Ué, não foi anos, mas foi quanto? Coloca aí para mim Atos dos Apóstolos, por favor. Vou mostrar na Bíblia. Eu quero mostrar aqui o quanto que se passou. Está aí escrito aí, você sabe localizar? Coloca o texto para mim, Atos capítulo 9, a partir do momento que Jesus fala com ele. Vamos acompanhar aqui, vamos ler juntos. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu. O que a voz respondeu? Sou Jesus a quem você o quê? Persegue. Então, peraí, até aquele momento, ele tinha ouvido Jesus falar? Não, ele não sabia quem era Jesus. Naquele momento, no caminho de Damasco, ele ouviu Jesus falar. Certo? Continua comigo. Jesus vai dizer, agora levante-se. E entre aonde? Na cidade, onde lhe dirão o que fazer.
Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam o quê? Opa, peraí. Foi só Saulo que ouviu Jesus falar? Todos ouviram. Todos ouviram. Mas nós vamos perceber que apenas Saulo vai o quê? Vai praticar. Olha, a Bíblia é fantástico por isso. Quando você mergulha, entende, presta atenção. Quantos estão ouvindo aqui hoje Jesus falar na Bíblia? Tantas mensagens que nós estamos aprendendo. Agora, quantos vão sair daqui decididos a praticar? Versículo 8. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos, estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Levaram ele até a cidade. Lá, ele permaneceu cego por 3 dias. E não comeu e nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias! Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. O sujeito acabou de ouvir quem? Jesus. Tem quantos dias que ele ouviu Jesus? E ele já é um homem de quê agora? De oração. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Opa, volta para mim. Jesus falando para Ananias sobre Saulo, e eu mostrarei a ele quanto deve o quê? Não entendi. Deve o quê? Por que sofrer por nome de Jesus? Por causa da mudança. Deixa eu dizer um negócio para você. Se você não sofre por causa do nome de Jesus, é porque você nunca se tornou um evangélico. Evangelho causa o quê? Mudança. E a mudança faz o quê? As pessoas fazerem o quê? As outras pessoas. O evangelho causa mudança em quem aceita o evangelho. E essa mudança provoca o que nas outras pessoas? Críticas. Ira. Julgamentos. Preconceito. Tem gente que fala: eu quero ir para a igreja, mas eu quero ser aquele crente light que todo mundo gosta. Não tem como. Esse é o sofrer. Por quê? Porque agora eu disse sim para o ensinamento de quem? De Jesus. E os outros estão dizendo o quê? Mais ou menos, não. Então quando eu digo sim, o que acontece? Acontece aqui uma ruptura. Uma divergência. E aí vem o sofrimento. Jesus estava dizendo para Ananias: eu mostrarei a ele, a Saulo, o quanto deve sofrer por meu nome. Conversão tem sofrimento junto. Não existe mudança sem sofrimento. Você já mudou de casa? Você fez mudança? Você fez a mudança? Foi tranquilo? Você fez rindo, festejando, não foi?
Você gosta de mudar? Como é que é a mudança? Você desmonta as coisas, você carrega, você machuca, você quebra a coisa, você fica bravo com o menino que não faz nada e o outro não está carregando, e tem um caminhão e atrasa e leva e chega, você procura, não acha. Mudança causa sofrimento. Não tem mudança sem sofrimento. Então não tem como uma pessoa dizer que encontrou Jesus, que houve uma mudança e não teve sofrimento. Tem que ter. Não tem mudança sem renúncia. Não tem. Não tem. O que estava escrito lá em Tiago mesmo? Aquele que ouve e não pratica está enganando a si mesmo. Olha que forte a Bíblia. Olha a Bíblia, eu estou lendo Bíblia. Não estou dizendo nada de mim mesmo para vocês. Bíblia, Jesus, Deus, o tempo todo. Então olha o que aconteceu lá com Saulo. Versículo 17. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, o que disse? Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do quê? Do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi o quê? Restaurada. Ele se levantou. Então ele se levantou e foi o quê? Foi o quê? Quanto tempo demorou para Saulo ser batizado? E tem gente que já está há 3 anos na igreja e não tomou a decisão até hoje de ser batizado. Por isso que eu falei que o caminho é um problema. Cuidado com o caminho. A pessoa que decide agora. Eu cheguei na igreja hoje, e eu vi Jesus falando que o pai da mentira é quem? É o diabo. Eu não preciso esperar 3 anos, 4 anos, 5 anos para largar a mentira. Eu posso largar a mentira o quê? Agora. Hoje. Eu cheguei na igreja hoje, e a Bíblia Sagrada ensina para mim que eu não devo viver em meio à prostituição, a vícios. Eu não devo viver em meio a coisas que não agradam a Deus. Eu posso tomar a decisão hoje. Decisão é agora. Porque enquanto eu fico aqui no meio, eu estou com um problema sério. Então o povo de Israel ouviu a mensagem de Moisés? O povo que saiu do Egito, ouviu? Praticou? Já vimos que não. Quando Moisés subiu, ele já estava fazendo um bezerro. Aquele povo tinha um coração duro. Aquele povo não houve mudança neles. Melhoraram, mas não houve mudanças. E sabe qual é o grande problema quando não acontecem mudanças? Quando a pessoa ouve e não muda? Números 14, 26. 14, 26. Encontraram aí? Para mim finalizar a mensagem, que muito bacana a mensagem de hoje. Meu Deus, tomara Deus que pelo menos um Saulo tem aqui hoje. Pelo menos um. Mas se tiver 10, 12, 15, melhor ainda. Quem é o Saulo? É aquele que decide dizer sim para Jesus. Mudança. Olha o problema de quem ouve a palavra de Deus e não muda, os ensinamentos de Jesus e não muda. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão, o que o Senhor disse? Até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem.
todos vocês cairão mortos neste deserto. Então Deus estava dizendo que todos que ouviram a palavra dele e não mudaram, iriam o quê? Iriam o quê? Iriam morrer. Iriam morrer. E nós, quando lemos a Bíblia Sagrada, vemos que todo aquele povo que saiu do Egito, tirando quem? As crianças. Porque criança faz o quê? Segue quem? Segue os pais. Então como é que você vai... Olha como é que Deus é justo, como é que Deus é tremendo. Como que vai se julgar uma criança se tudo que ela faz é seguir os pais? Ela não pode tomar uma decisão por si mesma. Então Deus não julga. Deus dá oportunidade até a criança crescer e poder escolher. Agora, adulto, Deus estava dizendo, vocês ouviram e não mudaram, não praticaram. Todos vão o quê? Morrer. Lembra que eles vão caminhar quanto tempo no deserto? 40 anos. Para quê? Para morrer todo mundo que estava lá. Daqueles que ouviram a palavra de Deus e não praticaram, morreram quem? Todos. Dos que ouviram, Bispo Paulo, ninguém praticou, sim. A Bíblia fala que tinham 600 mil homens, macho, e só 2 praticaram o que Deus falou. Quem lembra o nome deles? Josué e Caleb. Morreu. O Arão morreu no deserto. Todos morreram no deserto. Até o Moisés morreu. Até o mensageiro. Por quê? Se ele é o mensageiro, quem deveria ser o primeiro a praticar tudo que Deus falava? Ele. Teve um dia que ele não praticou. Deus falou para ele assim, ó, fala para a pedra sair água, que eu vou dar água para o povo. Ele estava meio nervoso, pegou o cajado e bateu na pedra. Opa, o que Deus disse para fazer? Ele ouviu Deus falando? Praticou? Então morreu. Bispo Paulo, mas isso é só lá para o Antigo Testamento, isso não tem nada a ver com nós, porque Jesus morreu na cruz, Bispo Paulo. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso mesmo. O que nós aprendemos aqui? Tudo que acontece no Antigo Testamento é apenas uma sombra do Novo, ok? Hebreus 10, 25, abre aí em Hebreus 10, 25, vamos lá no Novo Testamento? Vamos lá no Novo? Vamos ver o que essa sombra significa para nós. Hebreus 10, 25, começa assim, ó. E não deixemos de quê? Não deixemos de quê? De nos reunir, como fazem alguns. Quem já viu aí a conversa de que não precisa ir na igreja, que a igreja é sua casa e tal, esse negócio de igreja é besteira. Quem já ouviu isso? Conversa do cão, meu irmão. Estou lendo Bíblia com você, olha lá, ó. Não deixemos de nos reunir. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Ó, estamos nos reunindo. E a Bíblia diz, como fazem alguns. Alguns já deixaram de se reunir, não se preocupem em se reunir com a igreja. Mas, encorajemo-nos mutuamente. Sobretudo agora que o dia o quê? Se aproxima. Agora olha que forte o 26. Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido conhecimento da verdade, então peraí, se eu ouvir os ensinamentos de Jesus
e não tomei uma decisão de mudança, o que está escrito ali? Depois da vírgula, o que está escrito? Já não há sacrifício que cubra esses pecados. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus não tem valor nenhum na vida de uma pessoa que ouve os ensinamentos bíblicos e não muda. Mas Bispo Paulo, Jesus não morreu na cruz, não está escrito, Bispo Paulo, que Jesus veio e está todo mundo salvo porque ele morreu na cruz. Aonde está escrito isso? O que está escrito na principal mensagem, na mensagem central da Bíblia, em João 3,16, é isso aqui, ó. João 3,16, ó. Porque Deus amou ao mundo, olha lá, amou o mundo, tanto o mundo, que deu o quê? Seu Filho único. Agora lê para mim, seu Filho único, vírgula, vai. Para que o quê? Veja que a palavra todo está no singular, é individualmente, todo, não é todos. Todo é individual, está no singular, pessoa por pessoa. Então Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo, um por um, que nele crer. O que é crer nele? Ouvir a mensagem, entender que aquilo é a verdade, é bom para mim, e praticar. Eu só creio se eu ouço e pratico. Se eu digo algo para você e você não acredita, você não faz. Mas se você acredita, você faz. Então, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida o quê? Então o sacrifício de Jesus só tem valor para quem? Para quem ouve a mensagem de Deus e faz o quê? E pratica. E quando a pessoa pratica, acontece uma? Evangelho é o quê? Mudança. Então volta comigo lá em Hebreus, finalizando em Hebreus, para a gente terminar a mensagem de hoje. Meu Deus do céu. Gente, eu gosto tanto de estar aprendendo a Bíblia com vocês, que por mim eu ficava aqui a semana. Então se a pessoa continua a fazer aquilo que não agrada a Deus, mesmo depois de ter ouvido o ensinamento de Deus, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Versículo 27, agora vem a parte mais interessante. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Inimigos com letra, inimigos no plural. Não está falando aqui só do cão. Espera aí, vamos lembrar de tudo que nós aprendemos? Jesus disse: vocês serão meus amigos quando? Se fizerem o que eu ordeno. Então eu posso me tornar um amigo de quem? De Jesus, quando eu ouço o que ele ensina e pratico. Agora, se eu ouço o que ele ensina e não pratico, eu me torno o quê? Olha que forte, eu me torno o quê? Um inimigo de Jesus. Ô Bispo Paulo, mas não tem aquele neutro, meio termo, não é nem amigo nem inimigo, não. Ou é sim, ou é não. Ou é quente, ou é frio, não tem um meio. Não tem. Não dá. Então olha que interessante, no versículo 27, há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Lembra que eu falei que o Antigo Testamento é só sombra do Novo? Olha aqui, mostrando agora a verdade no 28, olha o 28. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem o quê? Sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem
quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede a graça. Viu que o lado do Moisés era coisa pequena? Você sabe como é que era o negócio do Moisés? Viu lá falando de 2 ou 3 testemunhas? Funcionava assim, ó. Eu vi o Eduardo fazendo uma coisa diferente do que dizia na lei de Moisés. Lembrando que Moisés era só um mensageiro. Então a lei, na verdade, era de quem? De Deus. Ele só transmitia. Certo? Aí foi ensinado para ele. E para mim também. Aí eu vi ele fazendo uma coisa, eu e mais alguém, vimos ele fazendo uma coisa que não estava de acordo com o que Deus disse. Aí nós dois aqui chegávamos na liderança e dizia, ó, o Eduardo está fazendo isso aqui, não está obedecendo a lei de quem? O ensinamento de quem? Aí o Eduardo era tirado para fora em praça pública e era apedrejado até a morte. E normalmente depois se tocava fogo no corpo dele. Você acha que isso era terrível? O versículo 29 está dizendo, imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus. Como assim insultou o Filho de Deus? Como assim tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou? Como? Quando eu ouço os ensinamentos de Jesus e não pratico. É como se eu estivesse dizendo que o sacrifício dele na cruz não significa nada para mim. Eu estou menosprezando o sacrifício de Jesus e o Espírito Santo, que me ensina o caminho da salvação, que me mostra a verdade, e eu rejeito. Então veja como o Antigo Testamento apenas uma sombra do novo. Evangelho significa mudança. Ninguém vai saber tudo que Jesus ensinou. Mas cada dia que aprendemos um ensinamento, devemos nos agarrar a ele e praticar. Se não praticamos, ficamos no meio do caminho. Ouvimos e não praticamos. Então não nos tornamos amigos de Jesus.